Olá pessoal, aqui é o professor Joey Júnior e hoje nós vamos estudar equação do segundo grau. O nome correto é equação polinomial do segundo grau, porque quem tem grau vai ser o polinômio. Mas se for essa besteirinha, olha para cá, nós temos um tal de x ao quadrado aí. Na função afim, na equação do primeiro grau só tinha isso aqui. Agora nós temos isso aqui a mais. Lembrando que esse A, B e o C, eles podem ser números reais quaisquer. Sendo que o A tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, isso aqui some. Ó. Então, condição para que isso seja uma equação do segundo grau é que o A seja diferente de zero. Então, primeira tarefa da gente aqui vai ser bem simples, que vai ser a qual? Identificar os coeficientes A, B e C em dadas equações. Então, temos essa equação aqui, 5x ao quadrado menos 3x mais 7 igual a zero. Quem é A? Aí a primeira coisa que vem na nossa mente, professor, A é 5x ao quadrado. Não. A é o coeficiente que está multiplicando um x ao quadrado. O coeficiente está multiplicando quem é? 5. Então, bota aqui, ó. A vale quanto? 5. E B? B é 3? Não, B não é 3. B é, menos 3. Então, bota aqui B, menos 3. E C, no caso, é o termo independente, que não vem multiplicando x. Então, 7. Ok? A mesma forma aqui. Menos x ao quadrado mais 7x menos 6 igual a zero. Qual o valor de A? Professor, só estou vendo aqui o menos. Então, você está ligado que aí tem menos 1. Então, bota aqui logo, menos 1. O B, mais 7, ou apenas botar 7. E o C, não é 6, é menos 6. Pronto, beleza. O de cá agora. Aí você vai falar, professor, está faltando gente, tem que ter 3, só tem 2 aí. Vamos devagar, vamos ver. O A é o que está do lado do x ao quadrado, temos x ao quadrado, 3. O B é o termo que está multiplicando x, de expoente 1. Não tem. Se não tem, eu vou dizer que é 0. Pronto, então B é 0. B não está aí, então é 0. E o C é o termo dependente, que não multiplica x, então menos 16. Ok? Então, essa é a montagem. Então, essa equação aqui a gente chama de incompleta. O de cá também, professor, está faltando 1, não tem problema. O A, quem está aqui na frente do x ao quadrado, nós temos o 1. O B é o que multiplica o x, que é o B no 7. E o C, como não tem ninguém aí, 0. Beleza, professor? E nessa equação aqui, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Estou vendo 4 termos. Então, uma equação do segundo grau é uma equação que ela pode ser transformada numa desse tipo. Não quer dizer que toda equação do segundo grau vai vir nesse tipo assim, igual a zero. Aqui nós temos uma equação desse tipo, de segundo grau, mas que vai ser transformado nesse tipo lá. Como? Quando eu passar esse 4 para cá, quando eu passar esse 8 para cá, aí eu vou estar nesse tipo aqui. Ó. Como vai ficar? Ficar x ao quadrado menos 7x. Está somando, vem para cá subtraindo. Está somando, vem para cá subtraindo, igual a zero. Então aqui, ó, sinais iguais, você soma, já que estão x com x, menos 7 menos 4 dá menos 11. Menos 8 igual a zero. Agora sim eu posso dizer quem é A. Quem é A, professor? A é 1. Quem é B? Menos 11. E quem é C? C é menos 8. Detalhe, professor, por que você não somou o menos 7 com 1 aqui? Sempre surge essa dúvida, né? Porque aqui nós temos termos x ao quadrado. Aqui nós temos termos x. X e x. Então, eu só posso somar coisas semelhantes. Coisas que elas não são semelhantes, eu não posso somar. Exemplo, eu tenho 5 livros, mais 4 livros, mais 3 meninos. Eu posso somar isso tudo e dizer que é uma quantidade? Não, né? Eu tenho que somar livro com livro e deixo o número de meninos lá no canto. Então, a mesma coisa. Eu não posso dizer, botar bem escrachado aqui. Tenho 3 bolas. E aqui eu tenho 2 retângulos e tenho mais 4 bolas aqui. Eu posso falar que eu tenho 7 bolas? Posso. Agora, posso falar que eu tenho 7 mais 2 e dizer que tenho 9 bolas? Não, porque isso aqui é diferente. Então, eu estou somando coisas iguais, diferente com diferente. Então, a ideia é mais ou menos essa. Beleza? Agora a gente vai ver, de fato, como é que se resolve uma equação do segundo grau. Bem, agora que nós já sabemos como identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau, agora nós podemos resolver. Como é que eu vou resolver? Tenho que saber duas coisinhas. Primeiro, calcular o delta. O que é o delta? Delta lá, quando a gente estudou função afim, era a diferença, né?
delta diferença do x, diferença dos y, certo? O delta sempre aqui vai ser uma diferença, só que nesse caso aqui é bem específico. Eu vou pegar o termo que está multiplicando o x e vou levar ao quadrado, b ao quadrado, eu vou subtrair 4 vezes o produto de A por C, certo? Então como é que vai ser isso? Eu pego o delta, vai ser igual, termo aqui que está multiplicando o x ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui já é da fórmula, a formulazinha pronta. Depois que eu achei esse delta, eu vou calcular a raiz dele. Já coloco aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, 2 vezes a. Lembrando, toda vez que tem um sinal de menos assim numa fórmula, o que é que vai acontecer? Você vai mudar o sinal daquele coeficiente. Por exemplo, se o b for 5, você vai botar lá menos 5. Se o b for menos 10, você vai botar lá 10, você vai mudar o sinal dele. Então aqui nós temos um exemplo de uma equação do segundo grau que a gente vai resolver. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Primeiro passo, vamos identificar o valor de A, que vem aqui 1, B menos 5 e C, no caso aqui é quanto? 6. Beleza? Visto isso aqui, o que é que nós vamos fazer agora? Calcular o delta, que é delta B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é quanto? 6. Então, delta vai dar quanto? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, dá 25 positivo. Todo número real negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, vai ficar 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, delta aqui vai dar 1. Se você quiser adiantar logo, vai calcular a raiz de delta, né? Quanto é que vale a raiz quadrada de 1? 1. Pronto. Então vamos para lá. X menos B. Vou mudar o sinal de B. Quem é B? B aqui é menos 5. Tem que vir para cá positivo. Mais ou menos. Raiz de delta. Quanto foi que deu delta? Deu 1. Quanto foi a raiz de delta? 1. Sobre 2 vezes A. Quem é A? Ó, A é 1. Então aqui eu estou só utilizando a fórmula. Quem é a fórmula? B ao quadrado menos 4AC. Então botei B ao quadrado menos 4AC. Quem é A? 1. Quem é C? 6. Depois que eu faço as continhas aqui, vou usar a forma de que agora, menos B, mudei o sinal de B, era menos 5 vezes 5. Mais ou menos, raiz de delta. Já peguei delta aqui que era 1, a raiz de delta, a raiz quadrada de 1 que é 1. E aqui embaixo vai ficar 2 vezes A. A é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Agora aqui nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter um quando vai ser considerado positivo e o outro quando for considerado negativo. Vou chamar de x1 aqui, ó. Primeira possibilidade, 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2 dá quanto? 3. Essa é a primeira raiz. x2 é igual a 5, agora eu vou considerar o menos 1, dividido por 2, que vai dar 4 por 2, que vai, nesse caso vai dar quanto? Vai dar 2, ok? Só usando aquela formulazinha. Agora, para terminar, essa parte aqui, o exemplo 2. Ele deu uns valores lá. Antes de passar o macete, vamos resolver com esses valores aí, sem alterar os valores. Mas tem um macete para resolver mais fácil. Mas o que é que eu tenho que fazer? Identificar A quem é, 2, B, 10 e C, 12. De antemão, observe que só tem um número positivo na frente, né? Então, provavelmente, as raízes têm que ser as duas negativas. Eu nem expliquei por quê, mas ó, por quê, professor? Porque se você colocar qualquer número positivo, somar com outro número positivo, somar com outro número positivo, o resultado vai dar positivo, não vai dar zero nunca. Então você já sabe que tem o valor de x tem que ser negativo. Se você não achar negativo, vai estar errado. Mas vamos lá. Calcular o delta. B ao quadrado, que vai ficar 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 12. Então, delta, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 96. Com isso aqui, ó, nosso delta é igual a 4. Ah, professor, dá lá para calcular a raiz de 4. Quanto é que é a raiz quadrada de 4? 2. Né? Para adiantar nosso passo. Agora vamos calcular aqui, ó, delta. Delta já fez, né? Agora vamos calcular o x. X é igual a menos b mais ou menos a de delta. Menos b. Quem é b aqui? 10. Então vai ficar aqui menos 10
mais ou menos a raiz de delta que eu calculei, que é 2, sobre 2 vezes A. Agora detalhe, A é 2. Então, mesmo procedimento, x1 eu considero positivo, vai ficar menos 10 mais 2 dividido por 4. Menos 10 mais 2 dá menos 8. Dividido por 4 dá menos 2. E o x2, eu vou ter menos 10, agora eu vou considerar o negativo, dividido por 4 também, né? Então, sinais iguais, você soma, conserva o sinal. E aqui nós vamos ter quanto? Menos 3. Certo? Qual era o macete, professor, que o senhor falou aí que podia ser feito toda vez que tem a equação está igual a zero, né? O que você puder dividir aí, você divide para simplificar. Dá para dividir todo mundo por quanto? Por 2. Se você dividisse por 2, ia ficar mais fácil. Mas assim, entre aspas, né? Os valores aqui seriam menores. Tudo bem? Mas basicamente é isso. Agora a gente vai resolver mais alguns exemplos para você fixar esse assunto. Então, para finalizar, vamos fazer agora 5 exemplos de equação de segundo grau. Um ainda com completa e mais 4 aqui com equações incompletas. Então, primeiro passo, identificar os coeficientes. Eu sei que o A aqui é menos 3, o B é 8 e o C é menos 5. Lembrando a fórmula do delta, para você já ir decorando. Pronto. B ao quadrado menos 4AC. Então vamos lá. Delta. Quem vai ser o delta? B ao quadrado vai ficar 8 ao quadrado menos 4 que multiplica menos 3, que é o valor de A, que multiplica o C, que é menos 5. Então sempre quando for número negativo, bota parênteses. Então vai ficar 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Menos com menos mais e mais com menos menos. Então fica menos. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então aqui vai dar 4. Então delta deu 4. Raiz de delta, se você quiser adiantar o lado, como eu gosto de fazer, raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Então vamos lá. Primeiro eu vou botar a formulazinha para você se lembrar. Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então vamos lá. X é menos B. Vamos mudar o sinal de B. B é 8. Vai ficar menos 8 mais ou menos raiz de delta aqui. Raiz delta deu 4. Raiz de delta 2. Sobre 2 vezes A. A quem é? Menos 3. Ó, bota aqui em parênteses. Menos 3. Então aquela mesma situação. Um vai considerar positivo. Então vai ficar menos 8 mais 2. E aqui embaixo fica menos 6. Menos 8 mais 2 dá menos 6. E menos 6 por menos 6 dá 1. Já o x2 aqui vai ficar menos 8 menos 2 dividido por menos 6. Sinais iguais, soma, vai ficar menos 10 dividido por menos 6. Aqui, o máximo que eu posso fazer é simplificar. Menos com menos dá mais, né? Igual ficou aqui, tranquilo. Mas o que eu posso fazer aqui é dividir por 2. Que vai ficar 5 terços. Então, o que são as raízes aí? 1 e 5 terços. Agora aqui, equação incompleta. Você pode usar essa fórmula aqui para resolver, professor? Posso. Posso sim. E se você resolver, vai dar em quê? Vai dar a mesma coisa. Só que existe uma forma mais fácil, mais rápida de resolver. Eu vou ensinar para vocês. Enquanto aqui, ó, eu estou enchendo meu piloto, dando uma tintinha aqui, para ficar da hora de terminar pelo menos essa aula aqui, esse piloto. Então, olha só como que eu vou fazer. Quando vier nesses dois exemplos, que o B é igual a zero, B é igual a zero, não tem um B. Olha só como é que você vai fazer. Você vai fazer como se estivesse resolvendo a equação do segundo grau. Equação do segundo grau não. Você vai fazer como se estivesse resolvendo a equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? O que não tem x passa para o outro lado. Vai ficar 2x ao quadrado igual a negativo passa positivo. Está multiplicando aqui, vou passar dividindo. Então ficou x ao quadrado igual a 32 dividido por 2, que dá quanto? X ao quadrado é igual a 16. Pronto, professor, terminou? Não. Aí que vem agora, ó. Você vai extrair a raiz quadrada, porque o número ao quadrado é 16, então extraindo a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de 16. Só que o x pode ser tanto positivo como negativo. Então você tem que botar mais ou menos. Então x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de 16, que dá quanto? 4.
Deixa eu ver se eu peguei a ideia. Vamos para de cá. X ao quadrado passa para o outro lado 100, vai ficar 100 positivo. Vou extrair raiz quadrada, igual fiz aqui. X é igual, lembrando que o número pode ser negativo ou positivo, 100. Raiz quadrada de 100 dá quanto? 10. Pronto. Então, duas raízes x mais ou menos 10. Aqui x mais ou menos 4. Agora de cá. O de cá, quem é igual a zero aqui agora? É o c. Ou seja, você não tem o termo c aí. Ou seja, ele é zero. O que é que eu faço para resolver agora? Vai ser diferente dessa forma aqui. Eu vou botar em evidência o x. Porque x ao quadrado, você tem que lembrar, é como se fosse x vezes x. E 8 vezes x igual a zero. O que é botar em evidência? O que é que está em comum aqui? Ó? Esse x e o de cá, né? Então, vai ficar x mais 8. O que está em evidência eu tiro, fica aqui fora. Professor, não entendi. Observe. Se você multiplicar aqui, vai só fazer x vezes x, vai voltar para cá. E x vezes 8 vai voltar para cá. Então, basicamente isso. Botar em evidência é o que está em comum. Está em comum ali é o x, beleza. Agora, quando é que uma multiplicação é igual a zero? Quando um deles for zero. Não é verdade? Se os dois for diferente de zero, não tem como ser zero a multiplicação. Então, aqui eu tenho um produto, um deles tem que ser zero. Ou seja, pode ser x mais 8 igual a zero, ou pode ser esse de cá que seja igual a zero. Quando eu pego isso aqui, ó, já achei uma raiz. X é zero. Agora aqui, se eu vou resolver essa equação do primeiro grau, passo para o outro lado, menos 8. Pronto, achei. Toda vez, já vou adiantar, toda vez que não tiver termo independente numa equação, pode ser que grau for aqui, né? De polinomial, né? Você já pode dizer que uma das raízes é zero, certo? Porque se botar zero, 0 ao quadrado, 0. Mais 8 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Mesma coisa aqui. 0 ao quadrado, 0. 3 vezes 0, 0. Menos 10 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Então, automaticamente, não tem um termo C, você já sabe que 0 é uma raiz. Então, vamos lá. Só praticando aqui. Como é que faz aqui, professor? Preciso fazer assim? Não, você já pode vir direto. Ó. Aqui tem x ao quadrado, então vai ficar um x aqui. E aqui só tem um x, né? Pronto, ó. Então, ou esse número vai ser 0, ou o de cá vai ser 0. Aqui você achou a raiz, né? Aquela mais fácil, que já falei que todo mundo sabe qual é. Agora aqui você vai resolver essa equação no primeiro grau. Como é que faz? Passa para o outro lado. Tá multiplicando, vou passar dividindo. Pronto. Aí você achou as duas raízes. Agora que você já sabe resolver a equação do segundo grau, que tal praticarmos? Vai sair aí uma lista com exercícios aí para vocês. Muitas questões, viu? Treinem bastante elas, porque você tem que treinar essa parte mecânica da coisa, de resolver a equação do segundo grau, para ir bem no Enem, para ir bem no CFO, na questão de qualquer outro concurso, de soldado, de polícia, de PRF, PF, qualquer concurso que você imaginar que é equação do segundo grau, você tem que estar bem na manipulação, bem nessas continhas básicas, porque o que vai pegar depois é só o quê? Só a interpretação do texto lá para identificar como é que vai resolver a equação. Beleza?